Olá, então, pessoal da turma 101. Espero que estejam bem. Hoje vamos finalizar, né, com esse vídeo as explicações sobre o capítulo da Mesopotâmia. A gente está num ritmo mais lento, mas a vantagem é que vocês podem assistir e reassistir aí as explicações. Se fosse na aula, certamente a gente veria esse capítulo, né, numa manhã, né, nos nossos dois períodos. E espero que, mesmo assim, vocês estejam conseguindo avançar. Então, no vídeo da semana passada, expliquei algumas questões gerais sobre essa região, né, lá no Oriente Médio, e também mandei as explicações sobre alguns dos povos que viveram ali. Hoje a gente vai completar, né, com os outros povos aí que o nosso livro ele coloca algumas características e algumas contribuições para a gente pensar em relação à história. Dando sequência, então, gente, no último vídeo nós vimos sobre a primeira tentativa de unificação da Mesopotâmia, que foi realizada pelos acádios, né, lá da cidade-estado da Acádia, com o rei Sargão, né, que dominou ali as cidades-estados sumerianas e lhe impôs o seu domínio. A gente também viu que após a morte do Sargão, esse império ele enfraqueceu, e aí nesse enfraquecimento a gente vai ter, né, uma nova unificação na região que vai ser feita pelos povos caldeus que viviam em alguma parte lá na cidade-estado da Babilônia, que eu acho que é uma das mais famosas, assim, o nome pelo menos é de bastante senso comum para nós. Esse pessoal lá da Babilônia, eles vão expandir o território, então vão dominar uma área muito maior do que os acadianos dominaram. A gente vai ter uma série de expansões e conquistas militares nisso, além de uma construção de muralhas, construção de outros zigurates, né? Enfim, mas o importante é a gente saber que desse primeiro Império Babilônico, e aí a gente chama de primeiro porque logo a gente vai ver que teve o segundo, né? Que teve um outro, vai se destacar o cara chamado Hammurabi, que foi o governante assim mais famoso. E o Hammurabi ele ficou, na verdade, mais conhecido porque ele foi o rei que mandou pela primeira vez assim que se escrevessem as leis, né? Obviamente que já existiam leis e normas para regulamentar a vida desses povos que viviam lá na Mesopotâmia, mas essas leis elas não eram escritas, elas não estavam registradas, elas eram passadas por meio da tradição oral mesmo, né, de boca a boca. E o Hammurabi, então, ele vai mandar, né, vai reunir um corpo de intelectuais e estudiosos e vai registrar essas leis basicamente nessas estelas, que são esses pilares aí de pedra que está aparecendo na tela para vocês, onde então elas seriam escritas com escrita cuneiforme e colocadas em várias regiões desse império para que as pessoas tivessem acesso a essas leis. Essas leis também lhe foram atribuídos um caráter sagrado, né? Se a gente vê ali no topo dessa estela, tem o Hammurabi recebendo as leis de um deus. Foram muitos exemplares, né? Eles têm mais ou menos uns 2 metros de altura, eles são gigantescos, mas poucos restaram, né? A gente tem esse aí, felizmente, que está lá no Museu do Louvre, na França. E essas leis, elas eram baseadas também naquele princípio famoso, né? Que é o princípio da lei de Talião. Então, olho por olho, dente por dente, que espero que vocês lembrem aí lá do 6º ano. A gente vai estudar melhor esse código nas próximas semanas, mas, né, já dá mais ou menos para ter uma ideia de que as leis previstas ali, elas previam, né, punições equivalentes à transgressão ocorrida. Então, um exemplo de uma lei que tinha ali era se um esposo pegar a sua mulher lhe traindo, ele podia, né, ele devia jogar
casal traidor amarrado dentro de um rio. Mas ele podia perdoar a mulher se ele quisesse. Outra lei que tinha também é se em alguma briga alguém tiver o olho furado, tu vai ter o teu olho furado também. Uma outra norma que também tem no Código de Hammurabi é em relação à construção de casas, né? Se um construtor construísse uma casa e essa casa caísse e matasse o filho do dono do proprietário, o filho do dono o filho do construtor seria morto. Então é a equivalência, né? Se tu fez tal coisa, tu será punido da mesma forma. É mais ou menos esse o raciocínio, mas a gente vai ver melhor nas próximas atividades alguns outros exemplos dessas leis. Após a morte do Hammurabi, a gente vai ter ali vários povos dominando a região, até que se tem um declínio, então, desse império, e aí vem, né, os assírios e assumem essa posição de comando na região da Mesopotâmia. Pessoal, os assírios então vão estar dominando, né, e dando fim ao primeiro império babilônico, e eles vão dominar uma vasta região ainda da Mesopotâmia, e eles vão ter algumas características muito, assim, próprias e muito peculiares, tá? Mas em relação ali às atividades econômicas, basicamente são povos que vivem da agricultura, do comércio e especialmente das guerras, tá? Os assírios, eles vão ser caracteristicamente militarizados, guerreiros e por vezes até bastante cruéis assim com seus inimigos. Então, uma das práticas econômicas muito comum deles era justamente fazer saques, né, as regiões que eles conquistavam e fazer ali, lhe pagar impostos. Muito desse domínio só era permitido em função do desenvolvimento tecnológico e intelectual que esse pessoal aí tinha. Então, eles vão desenvolver, por exemplo, os primeiros carros de guerra, as primeiras armas de ferro, lança. Então, eles vão ser bastante equipados nesse sentido. Acho que essa imagem que está na tela ilustra um pouco isso. Enfim, tá? O controle que eles faziam sobre essas regiões dominadas era bastante violento. Então, aqueles que se rebelavam muitas vezes eram torturados, mutilados. Eles não eram de muita conversa, assim. Sobre desenvolvimento intelectual, acabei me passando aqui, já fui para a parte ali do controle, mas diz respeito a uma grande produção de conhecimento assim, que vai ter na época do governante Assurbanipal. O nome é ótimo. Onde vai ser construída uma biblioteca, que é a Biblioteca de Nínive, então, onde vários conhecimentos agrícola, de astronomia e de guerra vão se desenvolver aí, né, nessa região. Então, eles vão ter um momento, assim, desse desenvolvimento. A decadência do controle dos assírios da região da Mesopotâmia está ligado muito com as revoltas assim desses povos dominados. Vocês já perceberam que eles não tinham muita conversa, então toda essa violência, essa crueldade começa a gerar revoltas, e essas revoltas ficam cada vez mais difíceis de serem contidas. E isso, junto com outros povos, né, como os medos e o pessoal que estava na Babilônia nessa época, vai destruir as cidades assírias e vai acabar impondo o domínio, que é o domínio ali que a gente vai ver do segundo império babilônico ou do novo império da Babilônia, como também a gente pode chamar. Então, o novo império da Babilônia, ele vai suceder o domínio dos assírios, ali entre 625 e 539.
Novamente são os caldeus, né, que estão controlando essa cidade, e o auge desse império vai ser com esse carinha chamado Nabucodonosor II, né? Já teve um, acho que a gente acabou falando dele, mas agora é o segundo. Nessa época, a gente vai ter uma grande expansão militar, a gente vai ter um aumento do território ali controlado por esse império, e principalmente a gente vai ter uma série de remodelações urbanas e arquitetônicas. Então, mais zigurates aí vão ser construídos, assim como uma das mais famosas, né, maravilhas que a gente tem registro, que se chamam os jardins suspensos, né? Os jardins suspensos, gente, na verdade são, aí como está aparecendo na imagem para vocês, essas plantações, né, de folhagens e flores e tal, que eram construídas nesses templos. E aí, quando se via de longe, assim, só aparecia o verde, não? Como se eles estivessem, de fato, suspensos, de fato, soltos, assim, no ar, né? E se diz que esses jardins suspensos, eles foram construídos pelo Nabucodonosor como uma forma de homenagear e de encantar, assim, a sua esposa, tá? E é uma construção bastante característica dessa época. Depois que o Nabucodonosor II ele morre, a gente vai ter os sacerdotes, né, que é o pessoal aí que cuida da religião, se destacando na política. E posteriormente a gente vai ver que os persas, em 1539, que a gente vai estudar mais adiante, que são nossos próximos coleguinhas, vão estar formando aí um império bastante poderoso e vão, na verdade, derrotar esses caldeus e dar fim a esse novo império da Babilônia. Em relação à cultura e à religião desses povos todos aí que a gente estudou, algumas coisas eu já fui mencionando, né, ao longo dos vídeos, mas alguma outra coisa também não foi apontada. Então a gente sabe que esses povos eles eram politeístas, que eles tinham a crença em vários deuses. Era muito comum que cada cidade-estado, né, tivesse o seu deus protetor, então se construíam templos e monumentos para essa divindade. Claro que quando acontecia de um império, né, se formar, os deuses daquele povo eram impostos aos povos dominados. Os templos construídos para esses deuses eram os famosos zigurates, que eu estou falando para vocês, que não só para cultuar e se fazer oferendas, e, enfim, também servia como observatórios astronômicos. Então, esses povos mesopotâmicos, eles tinham, assim como a gente viu que os egípcios também tinham, um interesse bastante específico pelo estudo dos astros, né? E foi com base nesse estudo que eles conseguiram elaborar um calendário, eles conseguiram também estabelecer as épocas de cheia, as épocas de vazante desses rios para eles poderem plantar. Inclusive, gente, se deve a esses povos aí dessa região a divisão do dia em 24 horas e da hora em 60 minutos. Então, são duas contribuições que eles legaram, né, para a humanidade e que advêm desses estudos de astronomia aí que eles desenvolviam. Em relação à geometria, era necessário, né, que eles tivessem esse conhecimento matemático para poder construir os diques, para construir os canais, para poder, né, que essa tecnologia desse certo e servisse aos seus interesses. No âmbito da arquitetura, a gente vai ter esses zigurates que eu falei, mas também tem as paredes em alto relevo, que acho que também alguma coisa foi mostrada nas imagens. E em relação à morte, assim, que é uma relação interessante da gente falar, porque difere da relação que os egípcios tiveram com a morte. A gente viu que os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte.
né? Eles acreditavam que existia uma vida melhor, enfim, num outro plano, e eles desenvolveram todas aquelas técnicas de mumificação e da construção de pirâmides. No caso, os mesopotâmicos, eles não tinham tanto esse interesse, eles estavam mais assim preocupados e voltavam a sua religiosidade e a sua vida para as questões mais relacionadas ao presente, relacionadas à vida na Terra, aos problemas que eles tinham que resolver. Então eles tinham um modo de vida um pouco mais prático e menos mítico que os egípcios que a gente estudou anteriormente. Encerro então, pessoal, com vocês as explicações sobre os povos da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham entendido que se trata de uma pluralidade de povos, que a gente viu apenas algumas características dos principais que viveram ali. Espero que tenham entendido o que é uma cidade-estado e como que essas cidades depois elas acabaram sendo controladas por povos que foram impondo seu domínio e seus impérios. E a importância, né, do estudo dessa região, dos legados que a gente tem, né, herdou aí desse pessoal. Qualquer dúvida, vocês me contatem, como sempre. Espero que estejam assistindo até o final para ouvir essa minha despedida. E, enfim, bons estudos para vocês, continuem se cuidando e até uma próxima.